Imagine que você está aqui agora, assistindo esse vídeo como se fosse apenas mais um. Mas existe algo silencioso acontecendo enquanto você escuta cada palavra. Algo que talvez você nem perceba de imediato. Uma parte de você está reconhecendo essas ideias como verdade, enquanto outra parte tenta ignorar, minimizar, adiar. E deixa eu te perguntar com total honestidade, qual dessas partes tem guiado a sua vida até agora? Porque a maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, falha por viver constantemente em negociação com o próprio desconforto, sempre escolhendo o caminho que dói menos no curto prazo, mesmo que isso custe uma vida inteira de arrependimento. E talvez seja exatamente isso que você esteja fazendo sem perceber. Você sabe o que precisa ser feito, você já pensou nisso várias vezes, já prometeu para si mesmo que iria mudar, que iria começar, que dessa vez seria diferente. Mas quando o momento chega, alguma coisa te puxa para trás. E não é falta de força, não é falta de inteligência, é algo muito mais sutil, é o seu relacionamento com a dor. Porque toda decisão importante na vida carrega um preço emocional, e o que define o seu destino não é o que você deseja, é o tipo de desconforto que você está disposto a suportar. Agora pensa comigo com ainda mais profundidade. Existem dois tipos de dor que moldam completamente a sua vida: a dor da estagnação e a dor do crescimento. A dor da estagnação é silenciosa, confortável no início, quase imperceptível. Ela aparece quando você adia decisões, quando você evita conversas difíceis, quando você continua em situações que já sabe que não fazem sentido. É aquela sensação leve de insatisfação que vai se acumulando aos poucos, dia após dia, até se transformar em frustração, em arrependimento, em uma sensação constante de que a vida poderia ser mais, mas nunca é. Já a dor do crescimento é diferente. Ela é imediata, intensa, desconfortável. Ela aparece quando você se expõe, quando você arrisca, quando você toma decisões que podem dar errado. É o frio na barriga antes de agir, é o medo da rejeição, é a insegurança de não saber se vai funcionar. E aqui está a escolha invisível que você faz todos os dias. Evitar a dor do crescimento significa aceitar a dor da estagnação. Não existe neutralidade, não existe ficar parado sem pagar preço. Ou você sofre para evoluir, ou sofre por permanecer exatamente onde está. E talvez ninguém nunca tenha te dito isso de forma tão direta, mas a verdade é simples. A sua vida atual é o resultado das dores que você tem escolhido evitar. E isso pode parecer desconfortável de ouvir, mas também é extremamente libertador. Porque se foram suas escolhas que te trouxeram até aqui, são novas escolhas que podem te tirar daqui. Agora deixa eu te provocar ainda mais. Quantas vezes você esperou se sentir motivado para começar algo importante? Quantas vezes você disse, amanhã eu começo, quando eu estiver mais preparado, quando eu tiver mais tempo, quando eu me sentir confiante? E quantas dessas vezes realmente aconteceram? A maioria das pessoas vive presa nessa ilusão de que a motivação vem antes da ação, como se fosse necessário sentir algo especial para finalmente dar o primeiro passo. Mas a realidade é completamente diferente. A motivação não é o ponto de partida, ela é consequência, é o resultado de movimento. É algo que surge depois que você começa, não antes. E isso muda tudo, porque se você parar de esperar se sentir pronto e começar a agir mesmo sem vontade, mesmo com dúvida, mesmo com medo, você quebra o ciclo que mantém sua vida estagnada. E aqui entra um princípio simples, mas poderoso, que pode redefinir completamente a forma como você age a partir de hoje. Faça alguma coisa. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser o plano ideal, não precisa nem ser bom, só precisa existir. Porque quando você age, mesmo que de forma imperfeita, você cria movimento, e movimento gera feedback, feedback gera aprendizado, aprendizado gera clareza, e clareza gera confiança. É assim que o progresso acontece de verdade, não em grandes saltos, mas em pequenos passos repetidos com consistência.
Agora deixa eu te fazer uma pergunta, que pode parecer simples, mas que carrega um peso enorme. Qual é a menor ação que você pode tomar hoje para sair do lugar onde está? Não amanhã, não semana que vem, hoje. Pode ser algo tão pequeno que parece insignificante, mas é exatamente assim que tudo começa. Porque o problema nunca foi falta de capacidade, foi falta de movimento. E talvez o que esteja faltando para você não seja mais conhecimento, mais planejamento ou mais inspiração, mas apenas a decisão de agir apesar de tudo isso. E existe um outro ponto que quase ninguém fala, mas que você precisa entender. O medo não desaparece antes da ação, ele diminui depois. As pessoas que você admira, que parecem confiantes, determinadas, seguras, não começaram assim. Elas apenas aprenderam a agir mesmo com medo. E com o tempo, esse medo perdeu força, não porque desapareceu completamente, mas porque deixou de ser um obstáculo. Agora pensa nisso com calma. E se a única coisa entre você e a vida que você quer viver não for falta de talento, nem falta de oportunidade, mas apenas a sua disposição de enfrentar o desconforto necessário? E se tudo o que você precisa fazer não for mudar tudo de uma vez, mas simplesmente começar? Porque no final das contas, a vida não muda quando você entende mais, ela muda quando você age diferente. E essa mudança quase nunca é grandiosa no início. Ela é silenciosa, discreta, quase invisível, mas poderosa o suficiente para alterar completamente a direção da sua vida ao longo do tempo. E talvez, só talvez, esse seja o momento em que você percebe que continuar como está também é uma escolha. Uma escolha que tem consequências. E se você continuar escolhendo o conforto imediato, vai continuar vivendo os mesmos dias, tendo os mesmos resultados, sentindo as mesmas frustrações. Mas se você decidir agir, mesmo sem garantia, mesmo sem certeza, algo começa a mudar. Não imediatamente no mundo externo, mas dentro de você. E essa é a única mudança que realmente importa no começo. Então agora, eu quero te deixar com uma última reflexão. Quando esse vídeo acabar, você vai simplesmente seguir sua rotina como sempre fez ou vai fazer algo diferente, por menor que seja? Porque é nesse pequeno momento de decisão que a sua vida começa a tomar um novo rumo. E se tudo isso fez sentido para você, já se inscreve no canal e deixa o like, porque esse tipo de conteúdo não é só para assistir, é para aplicar. E comenta aqui embaixo, qual é a ação que você vai tomar hoje? Torna isso real, coloque em palavras, porque quando você assume esse compromisso, mesmo que seja só consigo mesmo, algo muda dentro de você. E agora, tudo se resume a uma única pergunta. Você vai continuar esperando se sentir pronto ou finalmente vai agir mesmo sem estar? Porque é exatamente aí que a sua vida começa a deixar de ser comum e começa de fato a ser construída por você.